Olá, profissionista, eu sou o Thiago Pegatin e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o nosso bate-papo vai ser no sentido de trazer para você, ergonomista, algumas dicas, algumas orientações para que você nunca mais cometa esses erros que a gente vai comentar aqui, nunca mais deixe de atender o seu cliente como ele merece e principalmente não fique buscando atalhos onde muitas vezes não há. Esse é um grande problema do profissional, principalmente iniciante, que é buscar atalho, aquela ferramenta esperta, né? Aquela ferramenta que é o grande X da questão. Então, eu acho que é importante a gente discutir sobre esse assunto para que os profissionais de ergonomia sejam realmente cada vez mais efetivos, tá legal? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é justamente que o ergonomista não confunda avaliação de postura e ginástica laboral com ergonomia. Então vejam, principalmente os profissionais da saúde têm uma facilidade ou têm um olho muito mais treinado para identificar essas posturas ruins, essas posturas incorretas no ambiente de trabalho. Então acaba traduzindo isso como sinônimo de ergonomia. Então o cara está com uma flexão de tronco, o cara está elevando o braço, então ele está numa postura ruim, portanto ele tem uma condição ergonômica ruim. Outra coisa que é muito frequente de acontecer e isso é natural, muitas vezes, principalmente para você que está começando, é achar que a ginástica laboral é a ergonomia. E as empresas também pensam isso, muitas delas também têm essa visão de que a ginástica laboral é aquilo que vai trazer toda a prevenção de doenças, é aquilo que vai trazer todo o bem-estar aos trabalhadores e por isso associa como a ginástica laboral sendo sinônimo de ergonomia. Na verdade, esses dois itens, né, e tantos outros, mas eu separei esses dois itens porque eles fazem parte, né, eles são situações correlatas à ergonomia e dentro de um programa de gestão, dentro de um programa de gerenciamento, nós devemos ter essas ações, né, a implantação da ginástica laboral, a avaliação postural individual, enfim, quanto mais ações nós tivermos dentro de um programa de gestão, a tendência é que ele seja melhor, tá? Só que o que a gente não pode deixar acontecer é que isso se torne o programa de ergonomia. Então eu não posso, por exemplo, substituir a necessidade da identificação, da avaliação de riscos por conta da implementação do programa de ginástica laboral, que está sendo feito lá 3 vezes por semana, 10 minutos por dia, porque o programa de exercício em si, ele tende a ser um complemento, ele por si só dificilmente vai prevenir o aparecimento das doenças, dificilmente vai prevenir uma condição musculoesquelética, o desconforto, as dores no ambiente de trabalho. Então o que nós devemos ter é sempre, nós devemos partir, né, de uma análise em ergonomia, de uma avaliação ergonômica, para em seguida distribuir quais serão as ações. Por exemplo, a postura que a gente comentou, ela estará dentro dessa avaliação ergonômica, ela estará dentro desse escopo seu de avaliação, né? O atendimento às necessidades da empresa, dos trabalhadores, provavelmente a postura estará ali dentro. Mas aí quando você vai começar a treinar o seu olho, quando você tiver um pouquinho mais de prática com a ergonomia, você vai perceber que a postura, ela normalmente, a má postura, né, ela acontece em decorrência de uma inadequação no posto de trabalho, né, no modo operatório, na organização do trabalho. Nunca a postura em si é um problema, ela acontece devido a uma necessidade da tarefa, a uma necessidade do trabalho. Então, portanto, principalmente você, profissional da saúde, tem a gente precisa tirar esse revestimento que muitas vezes a gente tem, né, no início dessa atuação, de focar apenas na questão da postura, na questão biomecânica ou da ginástica laboral, para que a gente consiga ter uma visão mais ampla, tá legal? Outro ponto que é muito importante, eu gostaria de destacar também nesse vídeo, é que NR17 não é análise ergonômica do trabalho. Então, o que acontece, e agora, assim como a gente falou que os profissionais da saúde têm alguns tipos de vícios, vamos assim por dizer, na avaliação ergonômica, os profissionais da área de exatas, de engenharia, de segurança do trabalho também têm, que é focar apenas na NR17. Então eu vejo
que muitas análises ergonômicas do trabalho, elas são basicamente uma cópia da NR17, que é a norma de ergonomia, é uma cópia da SNR17 e ela é colada no relatório com algumas recomendações. Então veja, a norma, ela existe para que possa ser atendida, né? Nós não temos como fugir do atendimento à legislação, mas para atender a legislação, o caminho, o veículo, né, um instrumento adequado para se fazer isso é a análise ergonômica do trabalho. Então vejam que existe uma grande diferença aqui. Eu tenho uma série de requisitos normativos que precisam ser atendidos, mas como eu faço isso? Esse como é exatamente a análise ergonômica do trabalho. E vejo que não adianta nós tentarmos atender apenas o que está escrito na lei, porque dessa maneira nós não vamos conseguir atender nem as necessidades das pessoas e nem a necessidade da empresa. Então, o que é preciso é justamente nós pegarmos esses requisitos legais, entender aquilo que a lei está pedindo, né, quais são os pontos principais, mas a partir deles nós irmos para campo e começar a entender realmente o que acontece na prática real das pessoas. É começar a entender como que a empresa imagina que aquilo vai ser, que aquilo vai acontecer na prática e como aquilo acontece de fato. Quando a gente faz essa distinção, a gente deixa de correr atrás do que diz a NR17, a gente deixa de correr atrás do que diz a legislação ou uma ferramenta qualquer. A gente vai buscar a fundo o nosso diagnóstico baseado na atividade real das pessoas. E a partir disso, nós vamos ter um atendimento legal à NR17. Então é importante que você, ergonomista, principalmente que você que está começando, né, que está iniciando na área de ergonomia, não fique preso às questões legais, né? Não seja um ergonomista puramente legalista. Saiba que isso é importante, é fundamental que você tenha esses pontos principais da lei constantes, né, na sua análise ergonômica do trabalho, no seu relatório de análise ergonômica, mas que isso não é aquilo que faz a diferença, não é isso que vai atender o seu cliente, não é isso que vai atender a necessidade do trabalhador. Mais um parênteses, né? É importante, eu vejo que há muitos colegas que atuam com ergonomia, que até conhecem a NR17, mas, por exemplo, nunca leram um manual de aplicação. Não estou dizendo que é o melhor dos documentos, mas vejam, existe um manual de aplicação da norma. Então, é importante que se leia esse manual de aplicação, até porque ele é 10 vezes maior do que a norma. Então, ali tem pelo menos algumas dicas, algumas sacadas de como você pode aplicar cada um dos itens, como você pode atender a cada um desses itens. Outra coisa, é importante buscar mais literaturas, né? É importante buscar mais conteúdo para que você possa agregar na sua análise, e é justamente isso que a gente vai falar no próximo item. Não comece nada sem conhecer minimamente o que você está fazendo. E vejam que parece algo simples, mas que os profissionais começam a negligenciar no começo da sua atuação, porque buscam caminhos errados ou buscam aqueles atalhos, né, rápidos, aquele atalho esperto. Então vejo que para que eu consiga desenvolver qualquer coisa na minha vida, qualquer atividade, eu preciso ter um mínimo de conhecimento. Então vejo, é possível que eu consiga montar um computador se eu nunca vi, se eu nunca li sobre isso, né? Se eu nunca fiz aquilo na prática, é muito difícil que isso aconteça. E mais ainda, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha entendido, tenha buscado na internet, né, aquele material bacana, aquele material legal, quando a gente vai fazer isso na prática, aparece um monte de dúvidas. Opa, mas isso aqui não estava falando ali, né? Como que eu encaixo esse fio? Então vejam, que montar um computador não é uma atividade que é para qualquer um. Não é uma atividade que você possa fazer quando dá na sua cabeça e fala assim, realmente eu vou montar o computador. E com a ergonomia é a mesma coisa, né? De fato, você pode aplicar isso na sua prática do dia a dia, mas você precisa conhecer minimamente do que está falando. Então, assim como para esse técnico de computador, ao longo do tempo, isso fica totalmente intuitivo, né? Eu sei exatamente onde eu coloco o HD, como que eu tenho que instalar as memórias, eu sei que o componente A, ele é compatível com o componente B ou não é compatível. Então isso fica intuitivo.
Mas isso só acontece com a prática, com você realmente ir para o campo de batalha, como a gente diz, né? Então, com a ergonomia, com a sua análise ergonômica, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Você vai precisar buscar esse conhecimento, buscar esse material, buscar essa orientação inicial e com o passar do tempo, você vai desenvolver os seus aspectos práticos, né? A sua forma de trabalhar, isso vai ficar intuitivo para você. Você vai analisar, ó, então realmente, ó, quando eu começo por aqui, eu vejo que eu ganho tempo, eu vou usar esse tipo de instrumento de coleta, eu vou mapear dessa maneira, vou utilizar esse software para poder avaliar as imagens, eu vou montar umas planilhas de avaliação. Então, quando você vai construindo essa sua identidade, o seu trabalho vai ficando mais efetivo, ele vai ficando mais intuitivo e aí você consegue cada vez mais se tornar um ergonomista de alta performance, né? Como a gente sempre diz, e tentar, né, sempre buscar gerar o dobro de resultados na metade do tempo. E aí já é uma outra conversa. Então, é importante que você, ao iniciar o seu trabalho, ao iniciar o seu projeto, busque um mínimo de informação, pelo menos, para que te dê suporte, para que consiga te orientar, por mais que você tenha uma formação, uma graduação que já te deu uma certa base, né, ou que você imagina que te deu uma base, como alguns cursos, por exemplo, como fisioterapia, engenharia de produção, alguns cursos de educação física, né, eu sei que abordam o tema ergonomia ou alguma coisa correlata, né, fisioterapia do trabalho, por exemplo, que abordam isso na graduação, mas você vai ver que na graduação é apenas aquela pincelada realmente, né, que vai, muitas vezes não vai te dar o subsídio, não vai te dar aquele insight para poder começar a trabalhar. Então, eu aconselho fortemente, né, que assim que você decidir que, ó, realmente, eu acho que essa área é legal, e é realmente, tá, pessoal, que é bacana, eu acho que é importante que você tenha esse conhecimento, porque você não vai cometer, inclusive, os dois erros, né, os dois pontos que a gente comentou anteriormente, que é confundir um fator de risco com outro, achar que uma ação de intervenção é, na verdade, a ergonomia, né, não vai confundir com o atendimento à legislação, ou confundir a NR17 com a análise ergonômica, porque atender a legislação é um pré-requisito, mas a análise ergonômica é muito maior do que isso, né? Muito maior do que aquelas poucas linhas da NR17, e principalmente vai te dar um norte para começar de uma maneira mais efetiva, para você começar de uma maneira mais correta. E veja que quando a gente começa correto, é mais fácil da gente, por mais que leve mais tempo para a gente se adaptar a essa condição, lá na frente o resultado é melhor, porque quando eu começo errado e eu tenho que fazer essa via de mão dupla, né, vou e volto, eu tenho que buscar sempre uma nova ferramenta, tenho que buscar sempre um novo caminho, isso no final das contas acaba realmente impactando negativamente o nosso trabalho, tá legal? Então, espero que tenha colaborado com alguns de vocês, espero que tenha clareado para alguns de vocês. Queria só lembrar que para sempre estar bem informado, saber mais sobre os nossos conteúdos, né? Além dos vídeos, nós temos artigos, nós temos podcasts, nós temos cursos de capacitação. Então, para saber tudo isso, acesse sempre o nosso site, né? thiagopegatin.com.br, que lá você fica por dentro de todas essas informações, tá legal? Então, eu fico por aqui, esse bate-papo que foi bem interessante. Deixo novamente um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!